conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Gênesis capítulo 18, o versículo 25. Nesse texto, Abraão está falando com Deus, intercedendo por Sodoma e Gomorra. E diz Abraão: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Nós temos visto de que Deus tem o trono da glória, que fica no alto dos céus, nos céus dos céus. Ali se estabelece a soberania do reino de Deus. E aqui está também o juiz de toda a terra. E a terra que gira em torno do sol, toda a terra, todos os homens estão manifestos na presença daquele a quem devem prestar conta. Nós vimos também que na história da eternidade passada até a eternidade futura, Deus se manifestou criando, o homem caiu, Deus proveu redenção, o Senhor voltará para buscar a sua igreja, instaurará o juízo final. Como escapar deste juízo final? Nós temos o caminho que nos leva a Deus e nós temos o trono da graça. O trono da graça fica no templo, no caminho que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para entrarmos nesse caminho, precisamos entrar com Jesus. Nós encontramos aqui o altar de bronze, onde é feito o sacrifício. Nós vimos que quando o Senhor criou o homem, ele deu uma ordem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente comerás. Infelizmente, o primeiro casal comeu da árvore. Nós lemos em Gênesis 3, verso 6. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A partir de que eles desobedeceram à ordem de Deus, comendo do fruto proibido, a morte entrou no mundo. E hoje nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas Deus proveu uma redenção. Em Isaías capítulo 53, o versículo 5 diz: diante do juiz de toda a terra, em que haverá o trono em que ele julgará, no grande trono branco, no juízo final, ele haverá de julgar todos os povos, todos os homens, toda a humanidade. Ele proveu uma salvação por meio do Cordeiro, mas ele, o Cordeiro, foi transpassado pelas nossas transgressões. A nossa transgressão, o nosso pecado que nos leva à morte, ele foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que devia vir sobre nós, que seria o juízo eterno, o fogo eterno, este castigo terrível que vai estar sobre todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, que devia vir sobre nós, caiu sobre ele. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. E como isso aconteceu? Ele, o Cordeiro, ele foi humilhado. Isaías 53, 7. Ele foi humilhado, oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro, ele foi levado ao matadouro. O Senhor estava morrendo em nosso lugar, uma morte substitutiva. E ao morrer em nosso lugar, ele nos justificou. A Bíblia diz que aquele, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, aquele que habitou entre nós, que vimos a sua glória, que teve seu ministério terreno, ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. O nosso pecado foi lançado sobre ele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justos por termos sido justificados por Deus. Justificar significa uma declaração feita por Deus a nós ante o seu tribunal com base na justiça de Cristo. O tribunal de Deus está instalado. O fogo eterno vai chegar. Para que nós possamos ter vida eterna, nós temos que ser declarados justos. Para que nós possamos estar na presença de Deus, nós temos que ser declarados justos. Para que nós possamos ver a manifestação da glória do Senhor, nós temos que ser declarados justos. E essa declaração se dá
diante do tribunal de Deus. É um ato jurídico em que ele declara que nós somos justos. Isto é a graça de Deus. Isto é amor imerecido. Em Cristo fomos reconciliados com Deus. Como justo em Cristo, entramos na sua presença. Nós entramos na presença de Deus pelo mérito do sacrifício de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que este é um caminho de sangue, um caminho em que o sangue do Cordeiro foi derramado. É um caminho vivo, porque quando nós entramos junto com aquele que ressuscitou, e ele nos fez justo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Quando entramos diante de Deus, nós entramos pela justiça de Cristo. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para abençoar a sua vida.